Hora de continuar o nosso vídeo do Titanic, né? Hoje iremos da sequência de onde paramos do vídeo anterior até enviar para o Kaggle. E só para relembrar aqui rapidamente onde paramos, a última coisa que fizemos foi criar a coluna título, onde nós pegamos aqui do nome de cada pessoa, né? Pode perceber que aqui no nome existe o título, então, nesse caso aqui é Mr., Mrs. Nós separamos esses nomes, criamos a coluna título. São 18 títulos diferentes no total, que são esses aqui. Então nós pegamos os 4 principais, os 4 que possuem maior número de repetições, deixamos eles e todos esses outros aqui, que são, enfim, poucas repetições comparado com esses outros, né, com os 4 principais, nós chamamos de pessoa, person. E agora, para dar sequência, só conferir aqui no nosso data frame, DF. Então nós temos a coluna sobreviveu, lembrando que nós unimos os dois data frames, né? O de teste e o de treino. Por que nós unimos? Para a gente não precisar fazer o tratamento no de teste, depois voltar lá no de treino e fazer o tratamento das informações. Então nós unimos os dois, fizemos o tratamento uma vez só e depois a gente só separa eles antes de fazer, enfim, os próximos passos, gerar os modelos. E agora o que a gente precisa fazer é pegar aqui as nossas variáveis categóricas. Por exemplo, o que é uma variável categórica? O embarque é S, C e acho que, se não me engano, o Q. Deixa eu dar uma olhada aqui quais são as opções que nós temos. Embarked.unique. Então nós temos apenas 3 opções, ou portão S, ou portão C, ou portão Q. O título, nós temos essas opções aqui, né? As 5 que eu mostrei para vocês aqui agora, fizemos no vídeo anterior, e vamos fazer também com da classe, né? Com o pclass aqui, primeira, segunda ou terceira classe. Então aqui a gente já pode começar. Vamos criar aqui, fazer primeiro da classe, deixar aqui para ficar fácil da gente ver. Vou chamar aqui então de pclass pd. A gente utiliza agora um comando que chama get dummies, já vou mostrar exatamente o que ele faz. A gente abre parênteses, a gente acessa agora o que a gente quer transformar, o que a gente quer utilizar essa função getDummies. df pclass. Vou rodar aqui agora desse jeito, pclass, só para vocês entenderem. Então esse comando ele foi lá na nossa coluna pclass, que é essa aqui, e ele dividiu ela em 3. Por que 3? 3 opções. Então, por exemplo, na linha 0, estamos falando que ele é de terceira classe. Então, nós temos apenas 3 opções na classe, né? Primeira, segunda e terceira. Olha aqui, ó, terceira classe. Então, ele vai sempre marcar como 1 a opção que for. Então, por exemplo, na linha 1, a pessoa é da primeira classe. Vamos ver aqui. A linha 1, a pessoa é da primeira classe. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um prefixo. Porque imagina a gente vai começar a fazer isso aqui de outro, nós vamos fazer do pclass, vamos fazer do embarque, vamos fazer do título. Então só para ficar, enfim, tudo certinho, separado, a gente coloca um pclass aqui agora, se a gente processar. Então aqui agora a gente sabe que é da coluna pclass, primeira, segunda e terceira classe. Só que fica um pouco redundante. Por quê? Vamos supor, a gente pode eliminar essa primeira coluna aqui, a pclass 1. Porque, por exemplo, quando aqui no pclass 2 e pclass 3 estiver como 0, o scikit-learn, o pandas aí já vai saber automaticamente que a coluna dropada foi a primeira, que é a que possui opção. Então, para a gente deixar o nosso código até um pouco mais enxuto, o nosso data frame mais enxuto, é legal da gente fazer isso. Então, a gente utiliza o comando drop first, igual a verdadeiro. Então, pronto. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês. Pclass 2, pclass 3 está como 0. Ou seja, a que a gente dropou é a coluna selecionada, é a selecionada. E a gente repete essa mesma lógica para outros. A gente pega o título, mesma coisa, pd, get, dummies. A gente vai lá na coluna que a gente quer agora do title, né? Title. Bora colocar um prefixo ali. Title.
E bora dropar a primeira também para deixar o nosso data frame mais enxuto. PD, fiz errado aqui, eu coloquei um underline em vez de colocar um ponto. Eu não precisava ter processado agora não, mas ok. Agora o embarque, né? Então a gente vai em todas as variáveis categóricas nossas aqui. Todas as outras aqui são numéricas. Pclass também é numérica, mas ela de certa forma também é categórica, né? Então é por isso que a gente fez nela também. E agora fazer para o título, transformar isso aqui em numérico para ficar, enfim, para o scikit-learn conseguir fazer a leitura disso aqui também, né? Então bora lá agora no pd.getDummies. A gente vai lá onde a gente quer, que é o embarque, né? Embarked. Prefixo. Vamos utilizar o prefixo embarked mesmo, né? Drop first igual a true. Boa. E que agora a gente concatena, a gente une o nosso data frame comum, esse convencional, com esses aqui que a gente acabou de criar. E depois a gente dropa as colunas originais. A gente dropa esse pclass, dropa o embarque e dropa o título. Por quê? A gente vai colocar as colunas que a gente acabou de criar aqui, que são as colunas que o scikit-learn e por aí vai conseguir fazer a interpretação dos dados. Então não tem motivo, nós não temos por que deixar essas colunas que a gente acabou de trabalhar em cima delas. Então bora aqui. Primeiro vamos criar um DF novo aqui, um data frame novo. Titanic completo. Torcer para você ter uma criatividade melhor do que a minha para nome de data frame. Concat. Aqui a gente coloca dentro de uma listazinha o que a gente quer unir. A gente quer unir o DF. O que é o DF? É esse data frame aqui, o nosso principal. A gente quer unir ele com o pclass, com o title. É tudo minúsculo mesmo, pclass, title, embarque. E embarque. A gente vai unir isso, aqui a gente informa o axis, a gente quer no axis 1. Vamos ver como é que ficou esse nosso data frame Titanic completo. Aí ficou essa zona aqui, tá vendo? Tem o pclass 2, pclass 3, tem o title, miss e por aí vai. Antes nós tínhamos 10 colunas, agora nós temos 18 colunas. E aqui falta a gente fazer mais alguma coisa, que é dropar, né? Eu falei e esqueci. Vamos dropar aqui agora as colunas originais. A gente passa dentro de uma lista. Por que a gente vai passar dentro de uma lista? A gente vai passar mais de uma coluna. Então a gente que agora coloca o pclass, coloca o title, coloca o embarked. A gente vai fazer esse drop no axis igual a 1 e o in place igual a true, que a gente vai salvar isso aqui. Show de bola. Bora conferir esse negócio. Isso aí. Dropamos 3 colunas. Agora reduziu para 15. Certinho. A gente consegue dar sequência agora. Podemos já aproveitar esse momento aqui, ó, que tá vendo 1309 linhas e já separar o que é teste e separar o que é treino, que nós dividimos, que nós unimos lá no início do nosso primeiro vídeo. Então aqui a gente utiliza o train, a gente cria, né, um defzinho novo chamado train, igual. O train vai ser o Titanic completo. O que vai ser? Vou colocar tudo ali, né, até uma funçãozinha que nós criamos lá no início. Qual que é o nome dela mesmo? Talvez a função mais inútil que eu já tenha feito na minha vida. Mas enfim, agora vai dar para a gente usar. É o aqui, ó, train index e o test index. Bora voltar lá para o final. Train underline index. Vou colocar um ponto copy aqui para me dar um alerta. Vou criar o teste também. Titanic completo. Vai ser o teste index adiante. Vou botar um ponto copy também. Inicialmente, nós iremos criar os nossos modelos de machine learning no de treino. Por que é no de treino? Porque é no de treino que tem os nossos dados
se a pessoa sobreviveu ou não. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, pronto, as 891 linhas originais lá do início. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. 891 linhas originais no de treino. Já tem o de teste aqui, 418. Daqui a pouco nós vamos olhar o de teste também. Então, beleza. 891 linhas. E nessas aqui que nós vamos colocar os modelos para, enfim, para processar as informações. Então, o modelo de machine learning ele vai calcular, por exemplo, assim, quando o sexo for feminino, quando for masculino, a idade for tanto, a pessoa pagou X na passagem, era de tal classe, tinha um título tal, entrou pelo portão X, essa pessoa sobreviveu ou não? E ele vai gerando, enfim, vai fazendo todos esses cálculos e depois nós vamos processar isso tudo no nosso data frame de teste, que é o data frame que nós não temos os dados de sobrevivência, que é tudo como nulo. Depois nós vamos dropar essa coluna aqui também. Então, ótimo, tudo conforme esperado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui agora é transformar a coluna do sobreviveu ou não para inteiro. Tá vendo que está como float aqui, está como... enfim, não está como inteiro. Bora transformar isso aqui para número inteiro. Train. A gente vai lá na coluna survived. Mesma coisa, train. Survived. Ponto. Para a gente mudar o data tipo dela, né, o data type, a gente coloca agora S-type, entre parênteses o que a gente quer. Bora colocar como int agora. Tirar esse aqui, colocar aqui embaixo. Vamos ver se mudou. Mudou. Agora é só 0 e 1. Não está como float. Facilita para a gente. Agora bora criar também o nosso X e o nosso Y para o modelo de Machine Learning também. O que vai ser o X? O X vai ser todo o data frame menos a coluna de sobreviveu ou não. E o Y vai ser apenas a coluna de sobreviveu. Então aqui a gente utiliza o que vai ser o X? O X vai ser o train.drop. A gente vai dropar o que? Uma coluna só. Então a gente não precisa passar entre numa lista. Como vai ser uma só, a gente passa aqui survived. A gente passa só o axis agora, né? Onde que está esse lugar survived? Está lá no eixo, no axis 1. Então a gente informa. E a mesma coisa do Y. Eu gosto de colocar o X maiúsculo e o Y minúsculo, mas aí é, enfim, do critério de cada um. Já o Y é o contrário, é apenas a coluna survived. Boa. Aqui é uma coisa que a gente já pode separar também, que a gente já pode fazer, na verdade, né? Que o data frame de teste, ele está tudo aqui como nulo, né? Na coluna de sobreviveu. Então a gente já pode dropar isso aqui agora. Então eu vou chamar até de x_test. Só dar uma mudada no nome do data frame para ficar mais fácil para a gente. Test.drop survived, mesma coisa. Axis igual a 1, que é lá nas colunas. Boa. Agora nós iremos processar, enfim, utilizar diversos modelos de machine learning diferentes. Então nós poderíamos fazer aquele mesmo esqueminha de modelo por modelo, ou nós podemos criar uma função que vai ajudar a gente a encontrar os resultados, vamos dizer assim, da maneira mais rápida possível, né? Para a gente não ficar perdendo tempo fazendo código, aquela coisa toda. Então bora criar essa função def. Aqui eu vou chamar de func_acurácia. O que a func_acurácia vai... péssimo nome, né? O que ela vai precisar? Ela vai precisar de algumas coisas. Algoritmo. Vai precisar do xtrain. Vai precisar do ytrain. Vai precisar do VC. O que é o VC? Validação cruzada ou cross validation, né, em inglês. Aí aqui nós iremos encontrar a acurácia em duas formas. A acurácia no comum, né, basicona, vamos dizer assim, né, entre aspas, sendo bem simplista. E a outra com validação cruzada
tenfold, esse tipo de coisa. Então bora, aqui a gente cria um modelo. O modelo vai ser o quê? A gente vai utilizar aqui o algoritmo que a gente vai escolher. A gente pode escolher o Random Forest, Logistic Regression e por aí vai. Então vai ser o algoritmo ponto fit. Vai fazer o fit onde? No X-Train e no Y-Train. Boa. Nesse primeiro mais simples é só isso mesmo. Aqui a gente pega a acurácia. Pô, nome difícil de escrever. A gente faz bora dar uma arredondada nela. Vai ser o modelo ponto score da pontuação. Vai ser o X-Train, Y-Train. Bora colocar vezes 100 aqui e arredondar para 2 casas decimais. E com a validação cruzada, aqui a gente coloca o train pred. Aqui a gente coloca o model selection ponto cross val predict. Aqui a gente abre parênteses e a lógica mais ou menos igual o do anterior. Vou até copiar aqui para vocês verem que não muda tanto. Aqui, ó, algoritmo, a gente vai passar o X-Train, vai passar o Y-Train. Aí agora que a gente passa o Cross Validation, né, validação cruzada. Então, o que vai ser o Cross Validation? O CV? O CV vai ser igual ao VC. Eu fiz questão de colocar diferente, colocar o nome em português só para vocês verem a diferença. Que é a validação cruzada. Enfim, do inglês para o português, que vai ser o número que a gente vai passar quando a gente chamar a função com o algoritmo que a gente quer e com os dados do X e do Y. Daqui a pouquinho vai ficar bem claro isso aí para vocês. Bora colocar um NJobs aqui também. Depois vocês podem alterar isso aí para ver se isso aí, enfim, vai ajudar ou piorar aí no modelo de vocês. Vamos cá, acurácia, underline VC. Bora passar um round também. E metrics, ponto accuracy, acurácia, né, em inglês, score. A gente passa o Y-Train. E passa agora o train pred. O que é o train pred? É isso aqui. Agora colocar aqui vezes 100 também, com 2 casas decimais. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai retornar a acurácia e vai retornar a acurácia com validação cruzada. Será que vai dar certo? Enfim, se der errado a gente volta aí e edita depois. Não tem problema não. Beleza, aqui agora a gente pode começar testando com Random Forest. Então vamos chamar aqui de ACC de acurácia, tá? RF de Random Forest. Vou colocar ACC, validação cruzada, Random Forest, igual. Aqui a gente chama a nossa função, que vai ser a func acurácia. Qual o algoritmo que a gente quer? A gente quer o Random Forest Classifier. Enfim, acho que tá certo aí. A gente passa agora o nosso X. O meu caso é que eu coloquei ele maiúsculo. Passo o Y. E passa, no caso, eu quero dar validação cruzada de 10 vezes. Né? Tem fold, né? Eu poderia colocar um 5 aqui. Opa, um 5. Eu quero utilizar o 10 vezes. Boa. O que mais que a gente precisa? Precisa só isso. Bora printar agora. Vou chamar de acurácia. Aqui vai ser o ACC. Print F. Vou chamar de acurácia. Validação cruzada. Vou chamar agora. Esse aqui agora vai ser esse aqui. Pô, esse aqui, velho. Dá uma melhorada nisso aqui, né? Vamos ver se funciona. E não funciona. Por que não funciona? Deixa eu ver. Ah, tá.
Não vai funcionar mesmo não, porque tem que colocar, né, o final aqui, o fechar as aspas. Vamos ver se vai dar certo. Deve dar, senão eu já tinha dado mensagem de erro. Ok, acurácia de 98,32%, mas quando a gente utiliza a validação cruzada, ela cai para 81%. Eu gosto de olhar apenas esse aqui, tá? O da validação cruzada, que ele é muito mais próximo do real do que, enfim, esse aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui é o básico, é o mínimo. A gente teria, nós tínhamos diversas outras opções de fazer isso aí. A gente poderia utilizar o Train Test Split e por aí vai. A ideia é até em outros vídeos também a gente explorar outras opções, combinado? Então, bora dar sequência aqui dessa forma. Nos próximos vídeos, até aprimorando esse modelo do Titanic, a gente explora outras opções. Então, bora aqui para a próxima opção. Bora fazer o Logistic Regression. Deixa eu ver se eu simplifico. Vamos embora aqui, ACC, log de Logistic, né? Vai ser ACC de acurácia, VC de validação cruzada, log, a gente chama função aí, caramba. Vai ser a func acurácia. Deixa eu copiar isso aqui tudo aqui. A gente só muda o nome daqui, ó. Então aqui a gente chama Logistic Regression. Aqui a gente tem que colocar o número máximo de interações. Então, max iter, que senão dá um alertazinho, né? Você pode tentar fazer sem colocar esse max iter aqui também, tá? Eita. Posso copiar e colar isso aqui. Eu poderia ter copiado e colado tudo, né? Ótimo. 82.49. Vai deu até melhor do que a Random Forest, né? Bora pro próximo. Vamos utilizar agora o K nearest. É difícil escrever isso aqui. Neighbors. Bora utilizar o ACC de acurácia. K nearest neighbor. ACC de acurácia. VC de validação cruzada. K nearest neighbors. E aqui a gente utiliza a função. Vamos copiar isso aqui tudo aqui. Função acurácia. Aqui a gente edita isso aqui. O K nearest neighbors. Provavelmente a gente não vai precisar desse max iter. Então a gente exclui isso aqui. E a gente só edita, no caso, isso. Então K deixa eu apertar o tab aqui para ver se autocompleta. Aí, autocompletou. Bora processar. Vou só terminar de editar onde precisa. Substituir onde deve. Ótimo. Aí, ó, não foi muito bom já. Bora pro próximo. Gaussian Naive Bayes. Bora editar esse negócio aqui. Então aqui no Gaussian, vou colocar em vez de aqui, vou colocar Gaussian. Gaussian NB. Aqui eu só substituo. Ixi, o que eu errei aqui? Não é Gaussian, é Gaussian, né? Boa. Também não foi muito bom. Até agora os dois modelos melhores foi da Logistic Regression e Random Forest. Ótimo. Bora dar sequência. Podemos utilizar agora o Linear Support Vector Machines, vulgo SVC. E aqui vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para dar uma facilitada na nossa vida. Então vou chamar aqui de Linear underline SVC. E aqui eu copio aqui, coloco aqui na frente.
Deixa eu tirar isso aqui. Linear SVC. No Linear SVC a gente passa aqui o dual igual a false. Deixa eu... (82.72). Aí tá até melhor também que do que os outros, né? Bora agora também, temos mais algumas opções. Eu estou fazendo aqui, pessoal, alguns eu tenho certeza, já sei que não são boas opções, mas é só por critério de prática mesmo, tá? Uma coisa aqui que eu até deixei aqui em cima, é isso aqui do hiperparâmetro, eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Mas para vocês entenderem o que é validação cruzada, eu vou colocar nos comentários, vou colocar no notebook também, que você pode pegar lá no GitHub, explicando o que é validação cruzada. Então tem dois textos bem legais. Esse aqui do Medium, desse blog aqui, Towards the Data Science, muito bom. Tá em inglês, quem tem facilidade com inglês, leia, muito legal. E tem esse aqui em português também, que é um texto do site da AWS, né, da Amazon, onde eles explicam direitinho também. Tem alguns vídeos no YouTube da galera explicando direitinho, com detalhe, o que é validação cruzada. Eu vou colocar nos comentários também. Eu não vou ficar explicando o que é isso, porque, eu não me sinto muito, enfim, capacitado em ficar falando sobre esse tipo de coisa. Enfim, eu sou engenheiro, eu não sou estatístico, eu não tenho um conhecimento muito aprimorado nisso. Então, para evitar falar bobeira, falar demais e falar errado, eu vou colocar vídeos de pessoas que eu tenho certeza que teoricamente sabem mais do que eu. Então, a ideia desse vídeo é ser mais como uma questão de prática também. Eu já falei isso aí em alguns vídeos anteriores. Então bora praticar junto, e eu vou deixar a parte mais que eu considero mais difícil de eu explicar para pessoas que sabem explicar melhores do que eu. Então checa aí nos comentários se você quiser entender validação cruzada e sobre os hiperparâmetros mais à frente também. Fizemos aqui esse Linear Support Vector Machines. Agora podemos fazer o do estocástico. Show. Stochastic, acho que é assim que escreve, Gradient Descent. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora é mudar isso aqui tudo, né? Vou chamar esse negócio de S, não, vou chamar em minúsculo, né? SGD. E aqui vai ser SGD depois do validação cruzada no nome. Aqui dentro não preciso colocar nada, se não me engano. E aqui a gente coloca SGD Classifier. Isso. Apertei o Tab, tá? Para autocompletar. Para não correr isso do escrever errado ali. Substituo aqui onde tem que substituir. Pô, ixi, horroroso, né? Péssimo. Bora aqui para mais, deixa eu gerar mais umas linhas aqui. Decision Tree Classifier. Bora copiar aqui de novo. Decision Tree Classifier, como que eu posso chamar isso aqui? DT, né? De Decision Tree. Chamo aqui de DT. Aqui eu coloco Decision, apertei o Tab, Tree Classify, tá certinho, tá tudo certinho, agora a gente só substitui. (79,35) tá ok, tá razoável. E o último agora que a gente pode utilizar, Gradient Boost Trees. Vou copiar aqui de cima. Mesmo procedimento dos outros. Tá bem repetitivo, deve estar bem chato para vocês assistirem, mas tenta ir fazendo junto, né, que não fica tão insuportável assim. Aí aqui, bora editar esse negócio. Então, Gradient Boost, eu vou chamar de GBT, Gradient Boost. Tá ok. Gradient Boost, aqui também a mesma coisa, Gradient, vou apertar Tab, ok, substituiu tudo direitinho, e agora só trocar aqui.
Então, bora conferir aqui qual foi o nosso melhor modelo. Tem o Gradient Boost 83, 79 não, 82, 72 não, 82. Então nosso melhor modelo, por enquanto, foi o Gradient Boost. Então a gente vai utilizar ele nas nossas próximas etapas. E agora entra a parte dos parâmetros. Deixa eu colocar aqui uma linha. Entra a parte dos parâmetros. Vou colocar também no comentário e no notebook, né? Quem quiser fazer o download do notebook para acompanhar certinho. Tá em inglês, mas é um texto muito bom. Até se você tem dificuldade com inglês, dá um jeito, traduz, pede para alguém que sabe inglês te ajudar. Esse é um texto muito bom. E ele fala tudo sobre esses parâmetros, como que edita, explica direitinho o que significa cada coisa. Tem exemplos aqui do que ele faz, quer ver? Aqui tem alguns exemplos legais. O exemplo que eu fiz, né, que eu vou colocar aqui, é uma variaçãozinha do que está aqui, mas só que bem mais simplificado. Tá vendo aqui? Coloca aqui umas opções bem legais aqui para fazer. Mas o que eu fiz aqui, mesmo para não demorar muito, porque demora um pouquinho, então eu fiz uma versão simplificada. Então vou chamar aqui de parâmetros. A gente cria um dicionário agora. Abre parênteses. Vou colocar max depth. Se você quiser saber o que significa cada coisa desses parâmetros, vem aqui no texto do camarada que ele explica tudo direitinho lá. Você pode também ir na documentação, tá? Vai lá na documentação que nós iremos utilizar o Gradient Boost, o Grid Search. Então vai lá na documentação do Grid Search, Cross Validation, que vai ter tudo também. Que a gente coloca dentro do parâmetro, né? Um List Comprehensions, N for N in range. Bora colocar um range pequeno, tá? Para a gente não perder muito tempo processando isso. O segundo parâmetro, min samples split N for N in range. Coloca de 2 a 6 aqui. Poderia colocar de 1 a 5 de novo, mas só para dar uma alterada. Min samples leaf N for N in range 2 a 6 de novo. Não tô inventando muito não. E o número de estimadores, N estimators N for N in range. Vou colocar de 10 até 50, de 10 em 10. Será que vai dar? Vamos processar aqui. O que a gente escolheu foi qual mesmo? Foi o Gradient Boost Trees. Boa. Então aqui agora a gente coloca o Gradient Boost Classifier. É Classifier Trees, hein? É Classifier aqui, ó. Coloquei errado. Classifier. Só olhar o nome aqui, né, do algoritmo. Gradient Boost Classifier. Gradient Boost Classifier. Abre e fecha parênteses. Processo aqui a célula. Nós iremos utilizar agora o Grid Search. Para utilizar o Grid Search, eu vou voltar lá em cima. Eu acho que eu não tenho ele aqui ainda. Eu gosto de colocar todos os... Enfim, tudo que eu importei aqui no topo. Então deixa eu colocar aqui embaixo aqui. Então bora colocar o Grid Search. From scalar.model selection import grid search CV. CV de cross validation, que é a validação cruzada, que é o que a gente quer. E agora a gente bora criar uma variação disso aqui. Então vai ser GBC, vou colocar aqui de GBC de validação cruzada. Bora utilizar agora o Grid Search Estimator. Eu vou chamar de GBC, que é esse aqui, né? No nosso estimador é esse aqui. Ótimo. Bora dar sequência. Param Grid. A gente vai chamar o nosso dicionário params.
né, os nossos parâmetros aqui. O que mais que a gente coloca? Você vê, cross validation 10. Por que a gente coloca o 10 aqui? Tenfold, porque a gente utilizou o tenfold aqui também. Se a gente tivesse colocado 5, utilizaria o 5. Bora processar a célula. O processor foi até rápido, porque agora a gente tem que fazer. A gente copia isso aqui de novo. Opa. Faz o fit. E o fit vai ser no X e no Y. Agora aqui vai demorar um tempinho. Por quê? O grid search ele vai vir aqui nos nossos parâmetros. Então ele vai fazer de um por um desses for any in range, desse list comprehensions de cada linha dessa aqui, utilizando esse parâmetro aqui do cross validation. Então é normal demorar um pouco mesmo. Se vocês aumentarem aqui esse range aqui, vai demorar muito. Então fiquem com isso em mente. Por isso que eu coloquei aqui um valor até curto. Então vai demorar aí, sei lá, 2 ou 3 minutos para processar. E depois vai aparecer aqui embaixo pra gente enfim, que apareceu, que deu tudo certinho e tudo mais. Pronto, acabou. Apareceu aqui pra gente o range, né? Tudo que foi feito, né? O cross validation, o algoritmo e por aí vai. E agora a gente pode imprimir a acurácia e o parâmetro, né? Então que a gente pode já chegar aqui com print. Vou colocar aqui melhor. Vou chamar de melhor pontuação. Poderia chamar de acurácia também, mas vou chamar de melhor pontuação. Vou chamar de esse número aqui. A gente utiliza agora a funçãozinha aqui, o comandinho best score, por isso que eu vou chamar de melhor pontuação. Então vou colocar esse para arredondar, né? Ficou bom não. Deixa o original, né? O original sempre melhor. Vou chamar o outro aqui de melhores, né? Melhores parâmetros. Repito e coloco agora best estimator underline. Então ótimo, nós temos a nossa melhor pontuação. A nossa melhor pontuação ela veio desses parâmetros aqui, que foi processado disso aqui. Então nós chegamos nessas informações aproximado, tá? Então vocês vão ver que quando a gente mandar isso aqui para o Kaggle, a nossa avaliação não vai ser exatamente essa aqui não. Gostaria que fosse, mas não, enfim, não é exatamente isso aqui. E agora a gente consegue, isso aqui foi todo no nosso, enfim, foi tudo testado, foi tudo executado no nosso data frame de treino. Agora a gente coloca isso aqui no nosso data frame de teste para a gente enviar para o Kaggle. Então eu vou chamar de gradient boosting classifier.pred. Vocês podem dar uma simplificada no nome, tá, gente? Vou chamar aqui agora de pegar esse nome aqui, né? Que foi esse aqui que a gente fez o fit. Opa. Ponto predict. E eu vou utilizar agora o xtest. O que é o xtest? Que a gente fez aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Que a gente pegou o nosso data frame de teste, que nós dropamos a coluna survived. Lembra? A gente joga ele ali agora. Xtest. Tá feito. E agora pra gente enviar do formato do Kaggle, a gente tem que seguir as normas deles, né? Enfim, aqui tem até no overview, em algum lugar aqui tem falando a melhor forma de enviar enviar o data frame, que eu mostro para vocês aqui agora. Então bora chamar isso aqui de Kaggle.pd.dataframe. Ali passo um dicionário, vou chamar de passenger ID. O que vai ser o passenger ID?
vai ser uma coluna que nós separamos lá no topo do nosso... No topo aqui. Cadê? Passenger ID, que nós separamos lá no início, que é a coluna Passenger ID do nosso dataframe de teste. Então já está lá separadinho, bacana pra gente. Passenger ID. A coluna Survived, que a gente só vai mandar duas colunas, né? E a coluna Survived é esse negócio, nome gigantesco aqui que eu criei. Vou executar, é só Kaggle, só para mostrar para vocês. A gente vai eliminar isso aqui, tá? Então o que a gente precisa mandar para o Kaggle é só esse aqui, ó, Passenger ID, e se sobreviveu ou não. Então agora Kaggle ponto. Para a gente mandar isso aqui, exportar, né, para um CSV, a gente coloca o nome ali do nosso dataframe, ponto to CSV, abre ali o aspas, e você coloca o nome que você quiser. Você pode colocar o Titanic Gradient Boosting Spread.csv, tem que colocar a extensão. E agora aqui coloco o index igual a falso. Lembra que estava com index quando eu imprimi ali? Colocando isso aqui, vai ser um index e vai só as duas colunas que a gente precisa. Quando você processar essa célula, você vai aparecer lá na pasta que você salvou o arquivo CSV. Vocês vêm aqui no site do Kaggle, vai em Submit Predictions e arrasta para cá. Só isso. E depois vai aparecer para vocês no leaderboard aqui a sua posição. O meu leaderboard com esse modelo, né, aqui ó, Titanic Gradient Boost Spread CSV, nós conseguimos, né, esse ponto 77751. Notem que eu mandei duas vezes o mesmo. Eu fiz isso de propósito, foi só para mostrar para vocês a pequena diferença que dá quando a gente mexe nos parâmetros. Então, antes o parâmetro estava um pouquinho diferente, consegui ali 77272. Modifiquei um pouquinho o parâmetro, mudou ali 77751. Mas não fica achando, se você colocar aqui voltar aqui, colocar um parâmetro absurdo, ficar 3 dias processando o computador ligado, que você vai pular do ponto 77 para 90, não vai, tá? Mexer nos parâmetros ajuda até um certo ponto. O que vai melhorar mesmo na nossa pontuação, no nosso modelo, vai ser a gente mexer aqui na nossa análise, a gente modificar coisas que podem ser melhoradas, que nós fizemos aqui de uma maneira não tão boa num primeiro momento. Nós podemos mexer até na forma como nós processamos os nossos modelos de machine learning, nesse tipo de coisa. Mas é legal, né? Aprendam, leiam sobre os parâmetros, leiam sobre validação cruzada, ok? Vou deixar os vídeos, né, e os textos aí nos comentários e no notebook. E é bem legal. Estudem também modelo por modelo desse aqui. Não precisa ir a fundo, mas pelo menos saber o que é um random forest, o que é uma logistic regression. Né? Então vai tópico por tópico desse aqui e dá uma estudada também, que vale a pena, que compensa. Eu não sou nenhum expert. Isso aqui para mim é mais como um portfólio online, e quem eu puder ajudar, vou ter o maior prazer de ajudar. Tudo que a gente fez aqui nesses 2 vídeos podem ser aprimorados e muito. Então não peguem isso aqui como se eu tivesse... eu não estou falando que isso aqui é o melhor não, tá, gente? Vai ser melhorado e faremos isso juntos nos próximos vídeos. Então é isso. Espero ter ajudado. Um abraço. Até mais.